Agora eu vou comentar sobre o capítulo 29, 30 e 31 do livro Lolita. No capítulo 29, Humberto, então, ele entra no quarto que a Lolita tá lá trancada, dormindo. Então ele se depara com uma Lolita sonolenta, mas que tá acordando de vez em quando. Então ele começa a pensar que o remédio é falso, que na verdade o médico de Ramsdale era um charlatão. Ele fala que depois conversou com um farmacêutico e esse farmacêutico disse para ele que esse remédio que o médico de Ramsdale indicou para ele não chegava nem na classe de um sedativo muito forte, ou seja, ele não chegava nem na família dos barbitúricos. Esse remédio era um sedativo muito fraco e ele estava fazendo com que a Lolita acordasse toda hora. E ao contrário do que ele testou com a Charlotte estava sempre dormindo profundamente, né? Mas ela também estava com um sono ali meio leve, porque quando ele ia beijar ela, ela acordava. Então a Lolita, ela dormia, mas toda vez que o Humberto chegava perto, ela acordava, sentava, parecia uma sonâmbula, e isso estava muito recorrente. E o Humberto tentou dormir, e era como se fosse uma caça de cão e gato. Era como se fosse uma briga. Ele ia tentar se aproximar e ela se esquivava, tentando ter o sono dela de criança. Então, o que acontece é que ele tenta dormir, mas há vários barulhos no hotel, barulho de descargas e também começa depois o som das árvores, de caminhões que ele fala com o vento e chuva e tudo mais. E aí ele tá sempre ali desperto, tentando ver também o que a Lolita tá fazendo, mas ela tá sempre acordando e ele tá sempre tentando chegar perto dela. E ele morrendo de vontade, de desejo. Ele sempre tá recorrendo isso, falando como que ele se sentia nesse capítulo. Então, ele acaba adormecendo. Mas por volta de 6 horas da manhã, os barulhos no hotel recomeçam e então ele desperta. Ele desperta desse sono dele e então começa todo mundo do hotel a começar o dia, os barulhos de descarga de novo e o barulho de elevador subindo e descendo. E então tá começando o dia e ele percebe que a Lolita também está acordando. A Lolita, ele pensa o que a Lolita pensaria ao ver que ele tinha dormido na mesma cama que ela. Então, ao acordar, o que ela pensaria vendo tudo isso? E então, ele fica surpreso ao ver que a Lolita, ela não mostra um sentimento de repulsa, ela não sai correndo pro banheiro ou algo do tipo, não. O que ela faz? Ela chega mais perto do Humberto e então chega perto do ouvido dele e começa a rir, sugerindo brincadeiras. E então Humberto se dá de desentendido, perguntando que brincadeiras são essas. E a Lolita, ela explica que ela fez essas brincadeiras com o Charlie um ano antes, né, num acampamento diferente. Então ela explica que essas brincadeiras, na verdade, querem dizer que ela não é mais virgem. Ela perdeu sua virgindade com 11 anos. E é uma coisa bem chocante, porque a Lolita não é uma menina normal de 12 anos, uma menina santinha de 12 anos, não. Ela é bem pra frente. E isso fica bem claro com a reação dela aqui na cama com o Humberto. O que ela faz? Porque ela tá surpresa com o Humberto, não tá sabendo que brincadeiras são essas. Então ela pergunta pra ele: "Você nunca fez isso quando era mais novo?" E ele se finge de desentendido, falando não, que nunca fez. E então ela fica chocada, não, ela fica surpresa com isso. E aí que a reação dela é surpreendente, porque ela fala então que vai ensinar pra ele tudo. Vai ensinar, então vamos começar agora. Então ele fala aqui que não partiu dele, ele não é um brutamontes que partiu pra cima dela. A decisão foi dela nesse começo, então é uma coisa bem relevante pra história. Porque eu não sei se também é ele que tá narrando, mas pode ser bem tendencioso a descrita dele sobre a Lolita. O que ela pensaria de verdade se fosse ela narrando? Eu fico me perguntando essas coisas.
mas de acordo com o que ele escreveu, ela queria. Então, é uma surpresa para mim também. Então, ele fala como que foi a primeira vez deles. Eles fizeram, então, de manhãzinha, pela primeira vez. E então ele fala que, na verdade, não é só sexo, ele não tá interessado só nisso, mas ele fica interessado na magia das ninfetas. Enquanto a Lolita, na verdade, ela tá pensando não como um modo de reproduzir, que é o que os adultos fazem, mas ela pensa que esse sexo é um dispositivo de conexão com o Bert. Então é bem interessante isso. Então esse foi o capítulo 29, eles têm sua primeira vez e eu tô perplexa com isso. E no capítulo 30, o Humberto tá narrando aqui coisas que ele imaginou, assim, que ele tá como se fosse nas nuvens. Então ele tá imaginando, se ele fosse um pintor, o que ele iria fazer no hotel, que é os Caçadores Encantados. Ele falou que ele iria descrever alguns fragmentos do que ele imaginou que seria, que haveria um lago. Então ele fala isso para os leitores. Policial ou o que seja, pedestre ou aposentado, pervertido, o que for, a pessoa que tá lendo nunca vai se apaixonar loucamente pela Lolita dele, como ele é apaixonado por ela. Então o capítulo 30 foi isso, ele divagando aqui. O capítulo 31, ele tá como se fosse falando aqui, aqui ele tá se defendendo, porque tudo isso que aconteceu é uma coisa muito nojenta, né? O cara tem 40 anos, sei lá quantos anos, bem velho, e a menina tem 12 anos. Então, o que acontece aqui é que ele tá se justificando de novo, como ele já disse, que algumas meninas de 12 anos em alguns lugares, né, que são livres para casar com pessoas mais velhas. E por que não a Lolita aqui, né? Por que isso é um crime nesse caso? E sendo que em outras culturas, em outras épocas, não é considerado um crime. Então aqui é o modo dele de se justificar mesmo. Ele tá sempre fazendo isso, tentando parecer que ele, na verdade, ele foi o indefeso aqui, ele não fez nada. Eu acho que ele é culpado, sim. Isso daqui ele tá tentando. É como se ele estivesse descrevendo depois de muito tempo, né? Porque ele tá se justificando o crime dele. E ele fala mesmo que ele tá pensando, assim, nisso tudo. E aí ele fala aqui que a Dolores, né, como é uma pessoa nova, isso é da natureza. As pessoas velhas ficarem com as pessoas novas também. É natural isso, e ele é um cão fiel da natureza. Então, mas ele também sente um pouco de horror. Ele fala por que ele não consegue se livrar desse horror. E ele pergunta se ele teria privado a Dolores, a Lolita, da sua flor. Mas aí ele fala assim, por que ele teria privado ela dessa flor se ele não foi nem ao menos o primeiro amante dela? Porque ela fala no capítulo 29 que foi o tal do Charles, que ela perdeu a virgindade com ele. Então aqui ele tá tentando se justificar mesmo. Mas então, esses foram os capítulos 29, 30 e 31, bem reveladores.